E sempre no nosso quadro Clínica da Alma, o pastor Rogério traz convidados, o convidado para falar conosco. Pastor Rogério, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer sempre poder estar aqui com vocês. Muito bem, e hoje, juntamente conosco, nós temos a Ana Lúcia, que também vai contar um pouco da história dela. Seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigada. E olha, uma história, comecei a conversar com ela aqui antes do programa, do quadro entrar no ar, uma história muito impactante. E você que está em casa, com certeza, vai se identificar com a história da Ana Lúcia e a história dela conta de muitas perdas. Talvez você se sentiu abandonado, rejeitado, perdeu sua família, perdeu um ente querido que possivelmente faleceu, perdeu um bem material, algo que fez falta em você, gerou um trauma em você. Nesse momento, então, queremos repetir os nossos canais de interatividade para que você interaja conosco, tire suas dúvidas, conte do seu sofrimento e, claro, no final, inclusive, nós vamos orar acerca disso, né? O nosso telefone do CAT, você será atendido por uma central eletrônica, responda todas as perguntas, tecle opção 1 e a sua participação será registrada para nós. 3209-3301 é o nosso CAT. Você também tem um e-mail do Clínica da Alma, que é clinicadaalma@redesuper.com.br. Nosso Twitter também, @detudoumpouco.tv, além do nosso telefone para falar ao vivo com a nossa produção, 3253-3320. Bom, eu queria começar com a Ana, né? Porque a Ana tem uma história assim, realmente tremenda. Ana, você estava falando com a gente fora do ar que você teve muitas perdas. Conta para o pessoal de casa que tipo de perda que você sofreu e o que essas perdas ocasionaram em você, causaram dentro de você. Bem, eu vim de um lar, né? Meus pais eram evangélicos, mas quando eu tinha 2 anos de idade, eles se separaram. Então já foi uma perda, porque meu pai já estava ausente, né? E nesse período eu tinha a minha mãe, só que... Você não tinha mais irmãos? Não, eu tenho um irmão, mas era assim... mais velho que você? Mais velho, mas assim, a gente não é muito ainda, né, hoje assim, devido assim a problemas meus mesmo, que eu fui uma pessoa assim que, literalmente, eu fui ser uma pessoa morta, na palavra. Eu só vestia de preto, né? Era uma pessoa que eu fiquei 30 anos aprisionada dentro de um luto de preto. E quando... Peraí, você vestia só roupa preta durante 30 anos da sua vida? Você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 45. Quer dizer que dos 15 anos de idade para frente, até quanto tempo atrás? Até 1 ano atrás. Então, quer dizer que durante 30 anos você só usava roupa preta? Só usava roupa preta. Literalmente falando? Literalmente falando. Maquiagem, esmalte, batom, literalmente tudo. Eu não tinha uma peça de nada que não era preta. Era uma forma de se castigar ou de se esconder de uma certa forma? Talvez, assim, minha mãe, ela era uma pessoa, assim, que tinha problemas de depressão, então ela só ministrava derrotas na minha vida. Então você não é nada, você não dá conta de nada, você é burra, você não vai ser ninguém, e ela sempre elogiava só meu irmão. E assim, meu irmão tinha até pena de mim com essa questão, porque era isso, desde quando eu tinha 2 anos de idade, que eu tinha algum entendimento, até minha vida toda, até antes de eu casar, eu escutava isso. Quer dizer, então você cresceu sem identidade, você perdeu a sua identidade. Exatamente. E aí, com essa perda de identidade, eu me aprisionei nas minhas emoções com 8 anos. Então, eu não queria crescer, eu queria ser uma criança. Fiquei sendo uma criança. Então, as pessoas que iam, por exemplo, na minha casa, me visitar, alguma coisa, nossa, a casa da Ana é linda, é uma casa de boneca. Então, assim, literalmente, a minha casa era bonequinha para tudo quanto é lado. Eu realmente fiquei aprisionada com 8 anos. Então, eu tinha medos. Eu não queria crescer. Eu fui uma mulher que nunca desejei ser mãe. Eu casei, tenho 17 anos de casado, mas eu nunca tive esse desejo porque eu era uma criança. Se eu tivesse que viajar, de tanto medo, eu queria viajar no porta-mala, eu não queria, de tanto medo. Eu tinha medo de trovão, medo de chuva. Sim, era uma questão assim que eu fiquei aprisionada anos assim. Então, assim... eu lembro que uma época eu ouvi falar da Clínica da Alma e o pastor Rogério era da Lagoinha, da Lagoinha. Só que era assim, ele tinha que fazer
era num acampamento, né? Tinha que ir para um sítio. E eu, quando criança, eu tive um trauma de pegar numa lagartixa. E eu fiquei com esse trauma, a vida eu não podia nem ver lagartixa. Então, assim, se lugar que tivesse a lagartixa, eu não iria. Então, assim, aí era um processo que eu não poderia, então, ir para a clínica da alma. Então, assim, eu creio que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é um Deus maravilhoso, e Ele me deu um privilégio do pastor Rogério, nesse tempo, de receber essa palavra dele, sair e abrir para as outras igrejas. E quando ele abriu para as outras igrejas a clínica da alma, eu recebi de presente, porque ele foi, meu pastor cedeu uma parte para ele montar a clínica, e eu tive o privilégio. Porque Deus levou a clínica da alma para dentro da sua casa, em outras palavras. É verdade. Né? Agora, o que eu estou achando interessante, ela perdeu a referência de família, né? De pai e mãe ali que separou, e cresceu com essa seria, na sua opinião, sua primeira perda? Foi minha primeira perda. Você teve outras perdas consideráveis como essa, por exemplo? Assim, eu perdi meu pai, né? Assim, Ele faleceu? Quanto tempo depois? Meu pai já tem 6 anos, a minha mãe já tem 12. E quando a minha mãe faleceu, o Senhor é tão maravilhoso que colocou a igreja na porta de onde eu morava, assim, de um prédio, do prédio. E foi uma fase muito difícil, porque meu marido teve cirrose hepática e não tinha cura. O médico falou, olha, é só um transplante. E a gente ficou 1 ano e meio no MG Transplantes esperando. Quer dizer, você já tinha perdido a minha mãe, a minha identidade, tinha medo de tudo e ainda estava em perder o marido. Eu já tinha 5 anos. E o seu esposo, o que aconteceu com ele depois? Não, aí a igreja, né, nós tivemos assim, eu entrei para a igreja, né, quando eu conheci Jesus, e fui buscar de Deus a cura do meu marido. E assim, o Senhor, Ele foi me dando palavras que meu marido ia viver. Como eu não sabia nem, assim, porque eu era assim, ainda nova na fé, né? Então, assim, fui buscar do Senhor curar meu marido. E porque eu já não tinha nada, já tinha perdido tudo, eu não tinha sonhos, né? Porque era uma coisa muito complicada, porque como que eu ia lidar com aquilo? Ainda veio a questão, por exemplo, da família, como o tratamento de uma cirrose é um transplante, a família veio, não, você não está sabendo, os médicos não estão sabendo, que a gente tinha, que eu não estava sabendo tratar do meu marido. Aí queriam me tirar meu marido, né? Então foi uma questão, e sim, e Deus, Ele foi me abençoando na questão do meu marido, trocou o sangue dele, foi uma coisa assim, uma coisa de milagre, e mandou um fígado abençoado, que o fígado que veio de Uberlândia veio de um pastor evangélico. Recebeu um transplante, então. Deixa eu até aproveitar e colocar o pastor Rogério, tem algumas perguntas para fazer também, pastor, mas eu percebo que também há um cunho muito espiritual na situação da Ana, né? A gente, qualquer contato pastoral, você já vê que é uma prisão mesmo, que além dos traumas de infância, deu vazão para toda essa libertação que precisou acontecer. Quem está em casa nos assistindo, às vezes o problema é só clínico, e muitas vezes o problema é clínico e espiritual. Isso acontece, pastor? Acontece. Tanto é que, no caso específico da Ana, ela vivia à base de medicamentos. Né? Hoje, eu não dormia. Hoje você faz uso de alguma coisa? Não. Eu não dormia, eu dormia de luz acesa. Assim, eu escutava barulho. Não, já mudou, ela já não está usando preto mais. Ela está muito bem vestida. Aliás, eu procurei aqui na roupa dela uma peça preta, não tem só o cabelo. Só o microfone. Inclusive, antes de responder essa pergunta, essa blusa foi ela que fez. Porque foi assim. Muito bonito. Eu não tinha, eu não crescia, né? Até dentro da igreja, que eu sei que Deus tem propósitos na minha vida, mas eu nunca conseguia andar em nada, porque como eu vinha dessas ministrações de derrota, é uma coisa que sim. Aí eu comecei agora a sentir assim que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, uma das coisas que hoje eu fui e falei, não, eu tinha dons, eu sei que eu tenho, eu sempre gostei de bijuteria, faço bijuteria, foi também uma coisa assim que foi um crescimento para mim, e aí eu entrei na aula de costura agora. Então, corte, costura, então assim, para mim foi uma coisa assim de, sabe, uma vitória mesmo, porque para quem aprendeu direitinho, porque essa blusa muito bem. Aí eu estou estudando, né, assim, porque eu não tive assim uma visão de acho que como eu estagnei ali na idade de criança, eu nunca pensei assim,
estudar, de ter uma profissão. E hoje, depois de eu ser curada, libertada, que o Senhor fez na minha vida, eu tenho sentido necessidade. Eu lembro até de uma vez que eu estava com o pastor Rogério, a gente orando sobre isso, o pastor Rogério falou, olha, quando a gente acabar de você ser curado, uma das coisas que vai vir no seu coração é que você vai ter desejo de ser mãe, porque eu nunca tive, né? E aí veio isso, eu falei, nossa, pastor, e agora? Eu com 45 anos? E agora? Agora é só o Senhor mesmo. Olha lá, hein? Ele é poderoso. Bom, respondendo, claro. Maurício, essa pergunta, então, em muitos casos, o medicamento ele é importante para que as pessoas possam entrar numa certa normalidade e vindo o processo de um acompanhamento espiritual, não é? Agora, obviamente que se não existe isso, a tendência é o caso da Ana, ou seja, a pessoa ficar escrava dos seus medos, né, e da sua morte, né? E aí os medicamentos vêm para o quê? Amenizar o estado que ela está. Trazer de volta a razão seria, né, pastor? Para ela receber essa cura Exatamente. também. Eu não sei se tem, mas tem uma pergunta aqui da Leia, ela é aqui de Belo Horizonte, eu gostaria de saber quando terá o próximo retiro da Clínica da Alma.